Fala galera, tudo bem? Eu reparei que até o momento em que gravo esse vídeo eu não havia falado sobre orixás no canal. E o canal tá aí para falar sobre religiosidade, sobre espiritualidade, humanidade e também sobre os orixás. Então vamos conversar um pouquinho sobre os nossos amados pais e mães orixás, só que por uma lente um pouquinho diferente. Eu me chamo Augusto, médium e sacerdote de Umbanda. Seja muito bem-vindo ao canal Saberes de Umbanda. Manifestação do espírito para a prática da caridade, disse assim o caboclo das 7 encruzilhadas, ainda nas primeiras manifestações do movimento umbandista. E assim a Umbanda, uma expressão divina de evolução e autoconhecimento. E eu estava meditando sobre esse assunto quando pensei em gravar esse vídeo para vocês e resolvi rebuscar Raul Seixas, quando em uma de suas canções ele diz o seguinte: mas é que agora, para fazer sucesso, para vender disco de protesto, todo mundo tem que reclamar. Então eu vou também tirar o meu pé da estrada e vou mostrar para vocês um pouquinho da maneira que vejo quando olho para os orixás. E aliás, Pai Joaquim de Angola, o preto velho que trabalha comigo, ele sempre diz que a diversidade como se dá as visões e as interpretações das pessoas sobre os orixás é por conta da infinitude dessas divindades. Então cada um de nós, dentro de nossas limitações humanas, vemos o orixá a partir do nosso ponto de vista, ou seja, enxergamos apenas um pedacinho dessas divindades. E com certeza, se você já pesquisou sobre o assunto na internet, você encontrou de tudo, desde oferendas, características dos filhos, os famosos itãs, que são as lendas contadas, viu sobre Kizila, as cores de roupa, de vela, enfim, uma infinidade de informações que popula a internet. Basicamente tudo está registrado em livros, em vídeos, em textos, enfim, nos diversos meios digitais. Mas espera aí, vamos olhar para essas divindades um pouco mais de perto. E antes ainda eu quero aproveitar que estamos falando de orixás para responder um questionamento que foi me posto aqui no canal por um irmão nosso, praticante de uma outra denominação religiosa. Ele me perguntou a respeito da visão da Umbanda sobre idolatria. Então bora lá esclarecer um pouquinho sobre esse assunto. E claro, quero deixar registrado aqui que não estou dogmatizando nada, estou apenas apresentando a minha maneira de ver e de pensar sobre esse tema. Então vamos à idolatria. A Umbanda possui em sua crença a existência de um Deus uno, ou seja, é uma religião monoteísta. Esse Deus, no final das contas, é o mesmo cultuado por todos os credos teístas. Vamos um pouquinho mais longe nisso. Se você estudar de perto a origem de todas as religiões, vai reparar que elas sempre se iniciam em tribos ou começam a partir de comunidades muito pequenas, numa determinada região. Caso essa religião possua validade rito-teológica, se expande, se adapta e se afirma com o passar do tempo, ganhando assim mais adeptos e se espalha, expandindo suas fronteiras. Esses grupos, segundo as suas características geossociais, políticas, moldam a divindade segundo a sua cultura e nível consciencial. Então as divindades são inventadas por esses pequenos grupos? Definitivamente não. Na verdade, a divindade é sempre a mesma, porém é interpretada segundo a lente de cada grupo, e segundo esta mesma lente é fundamentada toda a sua base teológica. E o que eu quero dizer com isso? Calma aí, que nós já vamos falar sobre os orixás. Então a divindade é sempre a mesma. As diferenças de culto se dão em razão da limitada leitura que nós humanos fazemos dela ou delas. A nominação da divindade ou divindades também sofre com a influência cultural, linguística e consciencial do povo ou nação onde ela, a religião,
nasce. Então, independente do nome que se dê, estamos falando do mesmo Deus, e isso é um ponto. Você pode não concordar com isso, e para mim está tudo bem. Porém, saia do seu quadradinho e estude, mas estude de maneira racional. Viver a religiosidade pode e deve ser emocional, mas estudá-la tem que ser racional, senão te leva a erros na interpretação daquilo que realmente é. Vamos lá então. Umbandismo é por vezes acusado de idolatria por conta das imagens e dos santos católicos que utilizamos em nossos congás e por conta da existência dos orixás dentro do nosso culto. E essas acusações sempre se baseiam na Bíblia, que apesar de ser estudada por nós umbandistas, não resume toda a crença umbandista. Aliás, umbandista estuda a Bíblia, o Alcorão, a Torá, o Evangelho segundo o Espiritismo e se encontra em todos esses textos. Então precisamos chegar mais próximo das coisas para entendê-las. As imagens de santos católicos que existem no culto umbandista fazem parte de uma tradição herdada por nós, de nossos ancestrais, e que por mais que hoje não precisemos mais do sincretismo, como é exaustivamente dito por pessoas e líderes afro-brasileiros, mantemos elas ali como uma representação simbólica daquilo que é irrepresentável, que são os orixás. Definitivamente elas não são Deus e nem tão pouco os orixás, são símbolos. E só finalizando essa parte, antes de entrar no tema do vídeo, sempre que nos acusar ou julgar por nossa fé, lembre-se que nenhum de nós está de posse da verdade absoluta, pois não conhecemos tão intimamente a divindade assim. Como está descrito na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 12. Porque agora vemos como por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. Tendo dito isso, vamos aos orixás. Então a palavra orixá é originária do dialeto iorubá, onde ori significa cabeça e chá, luz ou regência, ou seja, orixá é aquilo que ilumina a cabeça ou aquilo que rege a nossa cabeça. De certo modo, tudo isso está relacionado com a inteligência que governa o homem. E na Umbanda, diferente do Candomblé, os orixás são cultuados como expressões, ou melhor, irradiações divinas. Essas irradiações estão presentes e vivas nos reinos naturais, onde são cultuadas e são tidos por nós umbandistas como locais sagrados, rios, cachoeiras, pedreiras, estradas, matas, jardins, praias e etc. Então vou descrever aqui um pouco de maneira resumida o que vejo quando olho para os orixás. Quando olho para Oxalá, percebo o grande amor de Deus, ao qual denominamos Olorum. Vejo toda a criação em ação e para que essa criação aconteça é necessário o concurso da fé. Oxalá para mim é a própria expressão da luz divina, a pureza. O branco de Oxalá para mim representa o modo como deve ser a nossa devoção naquele que é o Criador incriado. A partir de Oxalá se manifestam todos os demais orixás e talvez ele mesmo contenha todos em si próprio. Não sei. O que sei é que sua luz, sua regência está em tudo e em todos. Enfim, Oxalá é fé em ação. Olhando para Ibeji, penso em tudo que fui e no que sou. Vejo aquilo que manifesto ou não está em mim, que é a minha criança interior. É aquilo de mais puro, simples e desprendido. Descobrir essa criança faz toda a diferença em nossa vida. Estar de bem com ela nos torna seres humanos infinitamente melhores. Em Iemanjá, olho para o reflexo da lua sobre o espelho d'água e me emociono com todo o seu poder. Senhora do mar, das águas salgadas, não consigo pensar em Iemanjá sem pensar na força da lua, soberana, serena, não possui força ativa e sim passiva, refletindo os raios solares e com sua atração
movimenta as marés, leva a vida de um lado para o outro. É a Lua, com sua força gravitacional, que faz com que as águas viajem em torno do planeta, influenciando o clima. Expressão de amor incondicional é Iemanjá, a expressão do poder feminino. E por falar em expressão do feminino, não podemos deixar de pensar em Oxum. Oxum para mim é a amorosidade, delicadeza que preciso ter na vida e que também me lembra da importância do amor próprio. Oxum é Senhora da Beleza e entendo essa beleza além da beleza física. Enxergo como a beleza com a qual devemos fazer todas as coisas. A perfeição que adorna todas as atitudes nobres que deveriam ser cotidianas na vida dos seres humanos, mas que ao invés de serem meras características comuns, se tornam motivo de espanto e de admiração quando são vistas. Há aqueles que até desconfiam, pois em sua realidade não existe a beleza nos atos. Não aprenderam ainda a fazer as coisas por amor. Oxóssi, o caçador de uma flecha só. Olhar para esse orixá, além de me lembrar da persistência que preciso ter para vencer os obstáculos da vida, me faz recordar ainda que todas as respostas estão na natureza e que por mais complexo que seja, a natureza sempre terá a resposta. Mas a maior lição que aprendo com Oxóssi é que sempre que for tomar alguma atitude, sempre que precisar mirar um alvo ou um objetivo, devo ter certeza que não irei errar. Pois caso tome atitudes erradas, caso não possua certeza absoluta sobre aquilo que estou fazendo, existe uma possibilidade enorme de que eu machuque, de que eu fira alguém com os meus atos. Uma flecha depois de atirada, uma palavra depois de dita, uma decisão depois de tomada, não voltam atrás sem antes cumprir com aquilo pelo qual foi lançada. Entendo que por isso Oxóssi possui apenas uma flecha, para nos ensinar a ponderar, a ter prudência antes de qualquer ato a ser tomado. Olhando para os orixás com carinho, percebo que todos os caminhos nos quais eu possa trilhar já existem. Ogum já os abriu. Ele já passou por ali antes de mim e sabe qual desses caminhos são os melhores para a minha vida. Olhando para Ogum, percebo que não existem caminhos fechados, pois se não há como passar, não é caminho. Ao olhar para Ogum, percebo que sem Ogum não há vida, não há força, pois sem o ferro que vitaliza o sangue que corre em minhas veias, o que eu seria? E por falar em vida, olhando com carinho para os orixás, percebo que tudo que tem um início invariavelmente tem um fim. E o fim é sempre um novo começo. A sabedoria de Obaluaê é como os raios do sol que nos dá a condição de ver e ter consciência do todo. E saber que a finitude das coisas e das pessoas não é uma tragédia. É o anúncio de algo novo, do renascimento e da continuidade. A vida continua, mas é preciso ter paciência e sabedoria para entender tudo isso. É preciso calma e tranquilidade para decantar as nossas dores, os nossos medos, as nossas negatividades. É preciso se ter a sabedoria anciã de Nanamburuquê para que possamos caminhar mais leves, livres de todo o peso desnecessário de nossos sentimentos densos, de nossos vícios. Saluba Nanamburuquê. E nesse caminho, nessa jornada chamada vida, de uma coisa não podemos esquecer: a beleza que existe nos encontros e desencontros. Todos que entram e saem de nossas vidas, esses encontros são mágicos, pois todos que entram deixam um pouquinho de si e levam um pouquinho da gente. Nada permanece como antes. Nas encruzilhadas da vida é onde nossos caminhos se cruzam e não existe bem ou mal, e sim o que é necessário. Exu é essa dualidade, duas grandezas de uma mesma coisa, o grande agente da evolução dos espíritos. Nos vemos nas encruzilhadas da vida. Laroie Exu. Pessoal, que bom que você assistiu esse vídeo até aqui. Se gostou, já deixa o seu like, comenta aqui embaixo.
Fique bem, fique em paz, um forte abraço, um beijo no seu coração e muito axé.